Esse aqui é o exercício número 9 daquela lista. Eu adianto que eu atualizei esse exercício, tá? Então eu subi eu fiz alguns pequenos ajustes nesse exercício e eu subi ele agora há pouco, tá? Então vamos lá. Eu vou pedir primeiro para que vocês identifiquem para mim quais são as entidades, quais são os atributos e os relacionamentos. Aí, para facilitar aqui um pouquinho, vamos fazer o seguinte: entidade, nós vamos pintar, deixa eu mudar aqui, nós vamos pintar de amarelo, tá? Os atributos, nós vamos pintar de verde. E os relacionamentos, nós vamos pintar de esse roxo aqui. Beleza? Quem que é quem aqui, pessoal? Alguém se oferece para ler? Professor é entidade e Entidade, atributos e relacionamentos. As entidades são os cursos e os professores? Vamos ver o que é entidade. Vocês lembram? É o principal. Não, tudo é principal, tudo é importante. Mas entidades são as coisas do mundo real, né? Então vamos ver aqui, ó. Uma universidade dispõe de cursos e de professores que lecionam determinadas disciplinas a cada semestre. Cada professor possui um nome, um registro funcional, o número de identidade e um salário. O que tem aqui nessa frase? Os atributos do professor. Uma entidade e os atributos. Quem que é a entidade? Professor. Então, professor. Opa! Então, eu tenho aqui que o professor é a entidade. A entidade eu combinei que eu vou marcar de amarelo. E ele tem o quê? Ele tem um nome. Nome é o quê? atributo. 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 Registro funcional é o quê? Atributo. Ah, professor, tudo é atributo. Tá bom, eu sei, entendi. Beleza. Que mais? Vamos continuar? Olha aqui, ó. Como é que você imagina já esse modelo aqui, quando você fez assim, dessa forma? O professor vai ficar dentro de o quê? Retângulo. Dentro de um quadrado, né? Do Dentro retângulo. de um retângulo. E nome, registro funcional, número de identidade e salário? Dentro de uma elipse. Dentro de uma elipse. Perfeito? Não é isso? E agora, a próxima frase. Os alunos possuem nome, número de matrícula, data de nascimento, filiação, telefone para contato e endereço residencial. Alunos é o que então aqui? Entidade. Povo lindo. E nome? Atributo. 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 Número de matrícula também. Não é isso? Isso. Data de nascimento. Filiação. Telefone. Endereço. Não é isso? Ele segue, ó. O que ele fala? Cada disciplina possui um código, um nome, um departamento ao qual pertence, o número de horas-aulas por semana e pode ou não possuir outras disciplinas como pré-requisitos. O que eu tenho aqui? Tem uma entidade e vários atributos. Disciplina é o quê? Entidade. Entidade. É uma entidade. Nome. Opa. Departamento é o quê?
É um atributo? Para mim é um relacionamento. Aqui relacionamento seria a matrícula? O departamento a qual pertence. Na verdade, o departamento ele acaba sendo o quê? Uma outra entidade a qual ele pertence é o quê? É o Um relacionamento. relacionamento. É um relacionamento. O número de horas aula é o quê? Um atributo. E pode ou não pode possuir outras disciplinas. Olha, possuir outras disciplinas. Isso aqui é o quê? Isso aqui é um atributo? Isso é uma entidade? Isso é o quê? Um relacionamento. Um relacionamento, eu acho. Por que que é um relacionamento? É a cardinalidade, não é? Aquele zero. Aquela Ele questão. não tem isso aí, né? Uma disciplina possui uma outra disciplina como pré-requisito, não é isso? Sim. Quando vocês vão cursar aí, sei lá, cálculo financeiro, vocês precisam ter cálculo 1 como requisito, não precisa? Sim. Não é assim? Então, isso aqui Uhum. significa que eu tenho aqui um relacionamento. Então, olha aqui, seguindo. Os alunos dos vários cursos, aqui, curso é o quê? Tem cara de ser o quê, um curso? Entidade? Verdade. Não é uma entidade? O curso não tem uma duração, o curso não tem um nome, não tem? Um turno. Uhum. Então, os alunos, que também é uma entidade que a gente já tinha marcado aqui antes, né? Dos vários cursos, matriculam-se, ó, matriculam-se ao quê? Relacionamento. Matriculam-se é relacionamento. Matriculam-se em turmas de disciplinas. Turmas de disciplinas é o quê? Entidade. Vai ficando fácil assim, pessoal, marcar o Uhum. texto? Vai ficando bem mais fácil. Então, ó, a turma, que é esse que a gente marcou aqui, possui as informações do quê? Do semestre. Semestre é o quê? Atributo. Semestre e ano. Uhum. E os professores responsáveis pela turma. Atributo. Professor já não tem aqui? Já. Ele é uma entidade. Hum. Se ele é responsável por uma turma, significa que eu tenho provavelmente o quê? Professor é responsável por uma turma. Isso é o quê? Relacionamento. Um relacionamento, concordam? Os alunos recebem uma. Os alunos a gente já tinha colocado, não tinha? Uma nota final nessa disciplina. Nota final é o quê? Atributo. Atributo, não é? E o percentual de faltas, que também é um atributo, que determina a sua aprovação ou não. Tem mais atributo? Algum ponto aí? Ou acabou? Professor, esse recebe e determina seria relacionamento? Qual? O fato do aluno receber seria um relacionamento? Ou não? Relacionando aluno com nota. Aluno recebe. Não, nesse caso não. Vamos fazer o modelo e ver se faz sentido, tá? Vamos deixar aqui de vermelho para a gente voltar nele, que é uma boa pergunta, né? Para ver. Vamos tentar de novo. Tá, sim. Entidade, primeiro é o professor. Aí eu vou colocar os atributos. O primeiro atributo é o nome. O segundo atributo, Registro funcional.
Muito bem. Próximo. Número de identidade. E o outro é Salário. salário. Vamos fazer uma análise crítica aqui. Será que eu tenho algum atributo que é chave aqui? A identidade, né? A identidade seria, né? Só se eu considerar não só o número, mas também a expedição dela. Na verdade, o número de identidade é um problema para identificar pessoas no Brasil, porque cada um pode criar uma identidade em cada estado, né? Então, você pode ter um número no DF, um número no Goiás, e aí vai, né? Qualquer um pode ir lá, né? E emitir vários números de identidade. Então, isso acaba sendo um problema na identificação de pessoas. E até um problema que o Brasil demorou muito tempo para resolver, né? Só há uns 2 anos atrás que as certidões de nascimentos foram expedidas com CPF, né? Então agora todo brasileiro que nasce, que é registrado, ele já passa a ter um número de identificador único, que é o CPF, que acaba que está sendo utilizado. Então, assim, fazendo uma análise até crítica do exercício, esse não seria um bom atributo. Talvez seria bom se eu adicionasse aqui, né? Aqui, claro que eu estou extrapolando aqui o exercício, né, pessoal? O ideal é ter aqui, por exemplo, o CPF, né? E eu faço aqui, clico aqui nele, aqui tem atributo identificador, marco como sim. Nesse modelo aqui, que ele é uma variação do modelo de Petersen, o atributo identificador ele é marcado aqui, né? Ele é preenchido. Ok? Então vamos lá. Eu extrapolei um pouquinho o exercício, mas eu acho que como a gente não está em sala de aula o tempo todo debatendo essas coisas, achei bom aproveitar a oportunidade. Próxima entidade, galera. Aluno. 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 Aluno tem o quê? Nome. Número de matrícula. O aluno tem um nome. Ele tem o número de matrícula. Ele tem mais o quê? Data de nascimento. O que mais? Filiação. Não. O que mais? Telefone e endereço. Telefone e endereço. Vamos fazer uma análise crítica em cima desses atributos aqui. Eu poderia mudar alguma coisa deles? Tem algum que é chave, tem algum que é identificador, tem algum que é multivalorado? O que vocês mexeriam aqui? Acho que identificador seria o número de matrícula. Todos concordam? Vocês são identificados aí na universidade pelo número de matrícula, concordam? O que é ruim também, né? Por que tem que ter um número de matrícula? Não pode ser seu CPF, né? Para que criar outro código? Estou fazendo análise crítica de como as coisas funcionam também, né? Mas, enfim. Vamos lá. O que mais? Filiação. Ele é alguma coisa aqui? Ele é identificador? Ele é opcional? Ele é composto? Ele é multivalorado? O que vocês acham? Filiação, posso ter mais de um pai, mãe? É só um pai ou só uma mãe, né? É composto? Ele poderia ser multivalorado, né? Por ser pai e mãe, é multivalorado.
significa que eu posso ter um a n, né? No mínimo um, no máximo n, ou seja, posso ter mais de um. Na hora de inserir o nome do aluno, eu poderia considerar que eu registro o nome do pai, o nome da mãe. Ou até hoje é bem comum, né? Pode ter dois nomes de pais no registro civil, né? Dois nomes de mães, um nome de mãe, dois de pais. Então tem. Hoje dá muita flexibilidade essa questão do registro civil, né? O endereço poderia também ser multivalorado, não poderia? Ou seja, eu tenho mais de um endereço. Telefone, poderia ser mais de um telefone? Poderia. Poderia ser, né? Data de nascimento, poderia ser mais de uma data de nascimento? Não. Não, não poderia, né? Nome, também não, né? É comum também pedir colocar o nome, como é que chama? O nome que a pessoa deseja ser chamada, tem essa questão também, né? E para que você veja essa questão da lei, né? Nome social, perfeito. Te digo isso, como que essas coisas todas impactam? Eu estou trazendo essa reflexão para vocês pensarem nisso. Por exemplo, se o seu sistema não prevê isso, a existência de um campo de nome social, como está aqui, o que acontece, né? Às vezes, quando você for se referir à pessoa, ou tramitar isso tudo dentro da universidade, nesse caso específico, você vai ter a lei que a pessoa tem o direito, mas na prática o sistema não prevê isso, né? O que faz com que em muitos momentos isso não seja aplicado na prática, tá? Então só estou trazendo uma reflexão aqui, porque, por exemplo, pense em alguém que vai recuperar uma informação desse aluno, né? Seria interessante ter a informação, todas as informações importantes aqui, né? Enfim, só queria trazer isso aqui também. Oi? Matheus, o que é um atributo composto? Um atributo composto é aquele atributo onde eu poderia ter mais de uma, que é o caso aqui do endereço, tá? O endereço, ele é formado, deixa eu ver como é que eu faço aqui no sistema. Se eu consigo colocar um outro atributo aqui para o endereço. Aqui, ó, eu teria que criar um atributo composto direto. Deixa eu fazer isso. A gente faz aqui, ó. Ou coisa feia ficou, hein, cara? Bagunçou tudo, ó. Desculpa. Então, o que eu quero dizer é que, sim, o endereço, ele, na verdade... Aliás, o próprio telefone, ele pode ser entendido como um atributo composto. Porque, na verdade, o telefone, ele é formado pelo DDI, pelo DDD e pelo número do telefone. Além disso, pode ter informação se o telefone ele é celular, se ele é residencial, entendeu? Entendi. É diferente de ser multivalorado, né? É diferente de ser multivalorado. O multivalorado seria quando eu tenho mais de uma ocorrência. Ele pode ser... Gente, eu estou fazendo uma lambança aqui, tá? Mas eu acho que precisa colocar, acho que não precisa não, né? Deu a explicação aqui, não fiz? Uhum. Então, o endereço, por exemplo, ele é formado por CEP, por logradouro, né? Isso tem se tornado um padrão, né? Até que você consiga integrar depois com a base dos correios, que é interessante em termos logísticos quando você pensa isso, tá? Para o sistema de informação da organização. Então, por exemplo, toda vez que você pensa em pessoa, é interessante você integrar com a receita, que aí você recupera o CPF. Quando você pensa em localização, é importante você integrar com os correios, que aí você consegue a base de todos os CEPs, né? Eu digito CEP, já me recupera os outros dados, né? Esse tipo de coisa é importante dentro do sistema de informação. Então, vamos lá, galera. Continuando. Cada disciplina possui um código, um nome. Vamos lá? Agora é a disciplina, né? Cada disciplina possui um código. O que mais?
um nome. É código, nome, número de horas aulas, né? Isso. Esses três são o que acontece aqui na UNB, né? O código, o nome da disciplina e as horas aulas. Vou colocar H, tá? Agora, essa disciplina aqui, ela tem o que mais? Ela tem um departamento, não é isso? Isso, que é uma entidade, né? Então, eu vou deixar aqui do ladinho departamento. O que mais? E a disciplina... Aliás, eu nem comecei a colocar aqui os relacionamentos, né? Vamos colocar aqui antes da gente ir. Aliás, se bem que relacionamento vai aparecer agora, né? Que ela, como é que é? Ela pertence à disciplina, ela pertence a um Departamento. departamento. Então, vou colocar aqui uma relação, né, que é a disciplina. Opa, eu sempre erro aqui. Opa, que chato isso aqui. Então, a disciplina, ela pertence a um departamento. Uma disciplina pode pertencer a quantos departamentos? Né? Não faz sentido que uma disciplina tá ligada a mais de um departamento, né? Sim. Toda disciplina tem um código. A gente não vê isso acontecendo. Está dito no texto? Isso não está. Né? Isso vai um pouco do bom senso. Então, eu coloco a cardinalidade, que uma disciplina ela está no mínimo ligada a um departamento e no máximo ligada a um departamento. Ou seja, uma disciplina não pode existir se não tiver um departamento. Concorda? Sim. Não faz sentido. Se puder ter disciplina sem vínculo a departamento, a cardinalidade aqui deveria ser 0 e 1. Aqui eu poderia ter uma disciplina solta, sem estar ligada a nenhum departamento. Se eu faço esse ajuste aqui, o meu sistema vai entender que uma disciplina está sempre vinculada a um departamento. Entendeu a diferença? Sim. E um departamento, ele pode ter quantas disciplinas? N. Ele pode ter no mínimo 0, no máximo N. Concorda? Ou no mínimo 1? Existe departamento sem disciplina? Né? São as perguntas que você faz quando você vai analisar aqui. Né? Eu olho do departamento. Quantas disciplinas tem no departamento? Nenhuma, no mínimo, uma ou N. Né? Então, entendeu a ideia, a lógica? Sim. Então, uma disciplina, eu vou dar um nome aqui para pertence. Uma disciplina pertence a um departamento, tá? Agora, é interessante aqui que com disciplina, ela pode possuir outras disciplinas como pré-requisito, né? Então, aqui eu tenho um que chama autorrelacionamento, né? Mas ficou para o lado, o sistema não ajuda também, né? Então, significa o quê? Ó? Que essa entidade se relaciona com ela mesma. Né? Tem vários casos disso, né? De autorrelacionamento aí. Alguém lembra algum tipo de autorrelacionamento que a gente tem no dia a dia? Não lembram, não? Ninguém tem palpite de quando tem autorrelacionamento? Quando uma coisa tem outra coisa, ou possui, ou uma coisa está vinculada à mesma coisa? Por exemplo, pense em pessoa. Pessoa, qual relação que tem com pessoas?
dentro de uma organização, por exemplo. Uma pessoa pode chefiar uma outra pessoa, concorda? Gente, isso aqui eu estou extrapolando o exercício, só estou fazendo reflexões porque a gente não tem a sala de aula para estar falando sobre isso todo dia, né? Então, uma pessoa chefia uma pessoa, isso aí poderia ser um caso de um outro autorrelacionamento, entendeu? Um departamento está hierarquicamente superior a outro departamento também, né? Teria esse tipo de caso aí de autorrelacionamento. Agora aqui, uma disciplina, ela pode estar vinculada a quantos pré-requisitos, né? Ela pode ter quantos pré-requisitos? No mínimo 0, no máximo N, não é isso? Uma disciplina pode ter quantos pré-requisitos? N. 0 e 1, exatamente. E aqui, 0 e N, desculpa. E o contrário? Um pré-requisito pode estar vinculado ao N. no mínimo 1, não concorda? Uhum. E no máximo... Eu não entendi esse final, não, professor. Pensa no sentido inverso. Uma disciplina, ela tem quantos pré-requisitos? De 0 até N. Então, por exemplo, pensa aqui, cálculo numérico. Qual o pré-requisito que ela é? É cálculo 1, galera? É isso mesmo? Deve ser. Suponha que é cálculo 1. Agora, cálculo 1 tem quantos pré-requisitos no caminho inverso, né? Quantas disciplinas tem cálculo 1 como pré-requisito? Né? Ah, tá, entendi. Então, pode ser de 1 até N, concorda? O que mais? A gente parou aqui, né? Aí vem aqui nessa parte final, né? Os alunos dos vários cursos, olha aqui, apareceu outra entidade aqui, concorda? Eu vou colocar aqui do lado de departamento, tá bom? Eu vou chamar de curso. Sempre no singular, galera. Os alunos de vários cursos matriculam-se em turmas de disciplinas. O aluno se matricula no curso, na disciplina direta, ou ele se matricula numa turma? Se matricula numa turma. Uma turma, né? Então, a turma ela está vinculada a quê? Ela vai ter vários relacionamentos aqui. Olha que interessante. Por quê? Porque um aluno, ele matricula, ele tem uma relação de matrícula com a turma. Você concorda? Uhum. Eu estou errando aqui toda hora esse negócio aqui. Espera aqui. Então, ó, um aluno, ó, uma disciplina pode ter quantas turmas? N turmas, o alfabeto inteiro. De 0 a N, não é isso? E uma turma pode servir de quantas disciplinas? Uma turma existe sem disciplina? Não, então tem que ser no mínimo uma. Então, no mínimo é 1. E no máximo? N. 1 também. 1 também, né? Ah, tá. Por que 1 também? Essa turma que a gente está fazendo agora aqui, de administração de sistemas de informação, turma B, ela pode ser também de cálculo financeiro? Não. Pode, né? Concorda? Aham. Então, ó, nessa turma, quem também tem relação com essa turma? Olha que bacana. Essa turma, quem tem relação com ela também é o aluno. O aluno. Porque o aluno, ele está na listagem da turma, não é isso? Eu não faço um relatório da turma? Uhum.
que tira quais são todos os alunos que estão vinculados nessa turma. Então, olha aqui, ó. Uma turma pode ter quantos alunos? Vários. Vários, de 0 a n, não é isso? Uhum. Pode ter turma sem aluno? Pode. Pode. Um aluno pode estar vinculado a quantas turmas? Uma. Uma? N. Um aluno pode ter N turmas, não pode? Quantas disciplinas você está matriculado? Você está vinculado a quantas turmas? Ah, entendi. Não é. Entendeu? Tá aqui agora. Entendeu? Então, essa relação aqui de turma com aluno chama a, por exemplo, não é o ato de você matricular, Sim. não é? Uhum. Uhum. Olha aqui, ó. Turma tem relação com mais alguém aqui? Um professor. Tem relação com o professor, não tem? Eu posso criar aqui uma relação, né? O ruim é que aqui ficou apertadinho, né? Se eu tivesse um monitor maior aqui, usando meu notebook hoje. Cadê aqui? É a ligar objetos. Então, um professor. Eu tenho que clicar primeiro na relação. Primeiro eu clico na relação, depois no negócio. Estou fazendo errado por causa disso. Então, um professor, ele pode ter quantas turmas? Vários. N. E no mínimo. Pode ter professor sem turma? Pode. Pode. Uma turma tem quantos professores? Pode ter turma sem professor? Não. Não. Será? Pensa na prática, início de semestre. Na maioria das vezes não tem, né? Tá só o nome do coordenador. Exato, essa chance não tem. Por que está o nome do coordenador? É interessante essa questão, Justamente né? porque não tem. Porque o sistema provavelmente não permite criar uma turma sem professor. Aí, Então lá no sistema tá 1, né? Não tá 0. no sistema está 1. É interessante esse tipo de análise, porque você vê que o usuário, na prática, ele gera uma gambiarra. Já que não dá, então eu vou botar aqui o nome do coordenador. Aí o que acontece? Olha as implicações interessantes. Se eu quero tirar um relatório, por exemplo, de quantas disciplinas que um professor ministra, você vai ver, nossa, esse professor aqui ministra 20 turmas, né? Aí você vê, pô, tá uma coisa errada. O que vai acontecer? Você vai ver que simplesmente o fato do cara ter colocado aqui, ó, 1 em vez de 0, né, fez com que o coordenador tivesse que fazer a gambi, entendeu? O usuário vai lá e dá o jeitinho dele. E aí você vai impactar em quê? Por exemplo, se você quer extrair um relatório de progressão para ver se o professor atingiu todas as questões, não vai estar correto o relatório. Por quê? Porque tem esse detalhe no sistema que não foi bem previsto, não foi bem modelado. Entendeu a ideia? Por que é importante os detalhezinhos de quando você está fazendo um modelo, de como o sistema vai funcionar na prática, de como aquilo vai ter impacto nos relatórios, no trato da informação depois no futuro, né? Sim. Pode interferir na tomada de decisão. Né? Exato. Um professor rege uma turma. Turma pode estar vinculada a também um departamento, se quiser, né? Mas não precisa estar vinculada ao departamento, porque se a turma está vinculada à disciplina, a disciplina está vinculada ao departamento, significa que essa turma aqui está vinculada a esse departamento, perfeito? Sim. Uhum. A turma está faltando alguns atributos aqui, ó, que a gente não colocou. O atributo que é qual, professor? O semestre. Semestre. E ano. Ano. Tem mais atributo? Não. Olha que interessante.
que está faltando aí para a gente terminar? Essa nota final e o percentual. Não, percentual de falta. Onde é que eu tenho que colocar isso? Eu colocaria como um atributo do aluno. O atributo da matrícula? Porque é uma relação dele com essa turma, né? Sei lá. Concorda? Faz sentido? Tá. Sim. Quando você gera um vínculo do aluno com uma turma, você concorda que no final do semestre ele vai ter um atributo vinculado a esse relacionamento? Sim. Uhum. Então é exatamente isso. Bem, bem observado por ti. Então aqui eu vou ter... Hoje não é possível. No final. Final é brincadeira, né? Eu não sei o que aconteceu aqui. Deixa eu tentar de novo. Não dá pau. Não sei, cara. Esse programinha ele tem alguns errinhos mesmo. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Nota. Mas ele tá ficando, né? Pelo menos. É nota final e... Percentual de faltas. Olha, garoto. Será que eu não vou conseguir nem dar uma... Você tem que... Percentual. Ó, ele vai... Pronto. Foi. Eu acho que eu fiz... Não sei se eu fiz um atributo composto aqui. Eu acho que não. Tá tudo certo. Então é isso, pessoal. E aqui, ó. Que determina a sua aprovação ou não. Aprovação na UNB é o quê, né? O cara... Quais são as condições para o aluno ser aprovado? Nota e não ter falta. Nota e não ter falta. Nota acima de 5, que é o MM, não é isso? Uhum. E falta e presença acima de 75%, não é isso? Isso. Onde é que eu coloco isso no modelo? Não sei. Coloca em algum lugar? Não sei, professor. Eu não coloco. Dúvida. Por quê, professor? Isso aqui é a minha regra de negócio do processo. Ó, vou colocar aqui dessa outra cor. Vocês conseguem perceber que em algum momento eu vou ter um gateway? Vocês lembram do gateway? Deixa eu abrir deixa eu ver se eu estou com visagem aqui instalada. Não estou, pequeno. Senão eu colocava aqui, né, o desenho. Porque isso aqui é o quê? Eu tenho uma atividade no final do ano, né? Consolidar notas, não é assim? Sim. O professor lança e consolida. Aí o que acontece? Nesse momento tem um processo, uma atividade que vai avaliar nota por nota. Aí ele vai ter um gateway lá. Se a nota, verificar se a nota é maior que 5 e a falta maior que 75, que é a presença, né? E aí, isso que vai tomar a decisão. Ou seja, aqui, ó, tá claro isso que eu falei, né? Isso aqui, ó, é o processo. Processo que vai definir, não é o dado. Então, eu juntando essa parte do processo com isso aqui, né? Um dado é que eu vou ter a informação. Eu poderia ter mais processos aqui vinculados a esses dados, né? Que tipo de processo, por exemplo, eu poderia ter nesses dados aqui, né? Vocês pensam em algum? Que tipo de processo? Ó, quando chega um novo professor, você não vai fazer o cadastro do professor? Hein? Sim. Então, o fato de você vir aqui e incluir essa informação é um processo, é uma atividade que vai ser feita. Em algum momento vai ter que alguém que faça esse tipo de atividade dentro da organização.
O aluno, quando chega, vocês não fazem o registro? Vocês ainda vão presencial na universidade para fazer registro? Na minha vez eu fui. Você foi, não foi? Foi lá, apresentou os documentos, alguém foi lá no sistema e falou, olha, você agora é aluno. E o que ele fez? Na prática, ele abriu a tela do sistema e digitou seus dados lá. Gerou a matrícula, não foi isso? Sim. Olha aqui, ó. Quando você vai fazer a matrícula efetivamente, né? Você vai lá no matrícula web, né? Aqui não é mais matrícula web, né, pessoal? Desculpa, é SIGA agora, né? Quando você vai lá no SIGA e faz o pedido das suas matrículas, né? Você nem matricula na prática, né? A matrícula, ou seja, criar esse relacionamento aqui entre você e uma turma, vai ser feita por meio de um processo. Né? Aqui vai ter um processo de processamento de matrícula, não é isso que acontece? Uhum. Então, quando eu rodo o processamento de matrícula, eu vou criar esses relacionamentos entre turma e aluno. Então, é um pouco disso, pessoal. Essa aqui é a ideia. Então, tá aqui. Alguém tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver se eu consigo salvar, né? Que aí eu vou botar lá para vocês. A diferença entre atributo identificador, que eu vi aqui no sistema, e atributo-chave, ou são a mesma coisa? São a mesma coisa. Tá. Mais alguma coisa? Deixa eu ver se tem como. Não lembro como é que exporta aqui. Eu vou exportar, ver se eu consigo exportar para a imagem, ver onde é que era. Eu fico tempo sem usar esse softwarezinho, só quando eu vou dar essa aula aqui para vocês, praticamente. Se imprimir ali, tem como imprimir como PDF? Eu acho que deve ter. Mas eu vou ver isso aqui. Ah, não, tem aqui, ó. No imprimir, tem aqui exportar para JPEG, por exemplo. Vou colocar aqui na área de trabalho, que eu vou carregar lá no Moodle para vocês, tá? Junto com os outros exercícios. Então, pessoal, foi essa